Olá, queridos alunos, queridas alunas. Nós estamos agora para conversar um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio, o último livro da lei, do Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. O título do livro de Deuteronômio, no hebraico, esse livro é conhecido como Ele Hadavarim, em virtude das primeiras palavras do livro. Se você lá ler o texto, você vai ver. São essas as palavras. Na Septuaginta foi chamado de Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição da lei. Ou seja, há um propósito no livro de Deuteronômio trazer de volta ou retomar alguns assuntos importantes, porque o povo agora já tinha sondado a terra de Canaã, já estava vendo a terra. Né? Então é importante Deus então, quer relembrar esse povo do seu comprometimento. Né? Moisés, então, é o autor, e aí nós temos os contextos históricos, o contexto histórico do livro. Nós temos alguns contextos e um deles é o histórico. Provavelmente o livro deve ter sido escrito no ano de 1405 a.C., quando Moisés reúne todo o povo, né, para este conjunto final de mensagens. Lá no capítulo 1, verso 3, a gente vê isso. E aí tem uma consideração importante. O último capítulo do livro de Deuteronômio, que registra a morte do grande líder Moisés, é essa parte que foi escrita posteriormente, possivelmente. Não foi escrito por Moisés, porque ele sobe e não desce. E o povo entende que ele morreu. Foi escrito por Josué, Eleazar ou Samuel. Eleazar é o substituto, né, no ofício sacerdotal. Então, o último capítulo de Deuteronômio não foi escrito por Moisés. E vale uma outra ressalva aqui também. O professor que os fala não acredita e não entende que Moisés morreu de fato. Na minha perspectiva, Moisés foi promovido. Né? Ele tem aquele episódio de tocar na rocha e ele, irritado, acaba tocando na rocha 2 vezes, e alguns entendem que Moisés, por causa disso, não entrou na terra prometida. Na verdade, Moisés foi promovido, né? Ele foi aos céus, foi estar com Deus. Então eu entendo que Moisés, mesmo que o texto esteja dizendo Moisés morreu, porque ele não está mais entre nós, né? Então ele está num outro estágio, está num outro patamar, ok? Isso em virtude de eu entender e acreditar que Moisés, representando a lei, o Pentateuco, Gênesis, Levítico e Deuteronômio, e Elias, o profeta Elias, que quando a gente estuda o profeta, ele é denominado de profeta anterior. Profeta anterior porque ele vem antes dos profetas maiores e profetas menores, que nós também vamos estar conversando um pouquinho posteriormente. Né? Enfim, voltando aqui ao nosso estudo de Deuteronômio, mas vale a pena pensar um pouquinho sobre isso. Existe também o contexto geográfico. Quando o livro foi escrito, o povo estava próximo das margens do Rio Jordão, ansiosos para entrar na Terra Prometida, porque era uma promessa de Deus para a vida deles. E não uma promessa de agora, mas uma promessa lá com aquele que começou a promessa, né? Abraão. Enfim. E existe o contexto religioso também do livro. Esse novo Israel, quando eu digo novo Israel, é porque é um novo povo, né? São filhos daqueles que saíram do Egito. Eles não tinham conhecido a idolatria do Egito. Eles conheciam um único líder e depositavam sua esperança nesse. Eu estou me referindo a Moisés. Apesar de tudo, essa nova geração era propensa à idolatria e por isso era constantemente lembrado pelo próprio Moisés, né? Deus a Moisés e Moisés ao povo, para que eles sejam santos, né?
porque o pecado é uma questão que sempre nos confronta, né? E nós temos que sempre lutar contra o mesmo. E aí, essa geração, é um título que eu coloquei para vocês, é uma geração diferente. Necessário era uma reflexão desse Israel sobre o seu passado. Deuteronômio capítulo 4, verso 32 e 33. No início do livro há uma síntese do relato do livro de Números e sobre o que ocorreu no deserto, né, com o povo de Israel, e além disso o objetivo era para que o povo não se esquecesse daquilo que Deus havia feito. E eu chamo isso da graça de Deus, que era um favor que eles não mereciam. Né? Sendo assim, o objetivo geral do livro de Deuteronômio é o seguinte: Deus deseja que o seu povo tenha um futuro brilhante. Porém, para que isso acontecesse, era necessário o quê? Obediência à lei. E essa é a máxima do livro de Deuteronômio. Sem obediência, sem a vivência da lei, ou seja, entender, porque eu só obedeço aquilo que eu entendo. Então, por isso que tem muita gente que ouve e não faz, porque não entende. Né? Eu preciso ouvir, entender e viver aquilo que eu entendi. E nós podemos dizer que existem algumas orientações práticas para o povo antes de entrar em Canaã. Isso nós vamos ver daqui a pouco, no segundo vídeo aula do livro de Deuteronômio.